Hoje é um assunto muito interessante, porque é basicamente o que eu faria se eu fosse começar hoje no marketing digital. Eu teria uma empresa sozinho, pelo menos até que eu tivesse resultados muito expressivos para comprar equipe, basicamente. Tem algumas filosofias surgindo pelo mundo já sobre One Person Business, e não se preocupa se você não entende o que é isso, eu vou traduzir para você. É basicamente você ter a liberdade de ser o seu próprio chefe e você ter a liberdade também de ser o seu próprio funcionário. Ou seja, você trabalha para você e somente para você mesmo. E o interessante, cara, é que hoje em dia, com as estruturas que a gente tem, com os modelos de negócio, com os funis, as automações, as inteligências artificiais, a gente já consegue montar empresas, acredite se você quiser, milionárias, ou seja, com um faturamento de 7 dígitos no ano, é lógico, né? Não dá pra contar por mês também, a coisa não é boa, mas não é tão boa assim também. Mas faturamento milionário no ano, em faturamento, né? Sozinho. Isso aqui é muito louco, cara, porque se você pegar no período da história de hoje pra trás, assim, pega há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, isso aqui era praticamente impossível de acontecer. O que as pessoas construíam de empresas há 50 anos atrás? Pô, era fábrica de sapato, sei lá, fábrica de sabão, indústria automobilística, as pessoas trabalhavam em grandes fábricas e o teu pai, o teu avô falava assim, pô, faça uma faculdade, passe num concurso público, alguma coisa nesse sentido. Ele passava o resto da vida trabalhando. Eu gravei um vídeo ontem sobre a DeepSeek, que é basicamente a inteligência artificial nova chinesa que surgiu, e essa inteligência artificial, ela basicamente quebrou várias barreiras que o ChatGPT tinha, que a OpenAI tinha, e que o status quo, né, as empresas atuais tinham, e a empresa chinesa conseguiu quebrar isso. Então, um custo muito menor de processamento, e aí as pessoas estão falando, os teóricos da conspiração estão falando assim, mas os chineses mentem. Os chineses, eles estão falando que estão usando chip barato, mas eles estão usando chip caro. Os chineses, eles estão falando que é muito mais barato, mas na verdade é mais caro. Só que deixa eu te falar uma coisa. Essa ferramenta, ela é open source, ou seja, ela é de código aberto. Se você não acredita no que os caras estão falando, é só você ler o algoritmo. E é só você baixar o algoritmo e rodar o algoritmo no seu computador. Você tem noção disso? Você não precisa ter um data center de 100 milhões de dólares igual o ChatGPT para você conseguir rodar o algoritmo. Você pode baixar ele na sua máquina e rodar ele no seu próprio computador. Há 50 anos atrás, você tinha um ciclo empresarial, um ciclo de mercado e um ciclo de estratégia de mais ou menos 20, 30, 40 anos. O que significa isso? Para uma empresa nascer, para ela crescer, para ela chegar na maturidade, para ela entrar em declínio, ou seja, todo o ciclo empresarial, você pega lá, você tem lá, uma empresa nasce e aí ela cresce e morre. Beleza, então a gente tem vários ciclos aqui dentro. Isso aqui, na época dos nossos pais e dos nossos avós, demorava 30 anos, 40 anos. Quando uma empresa começava a faturar, meu amigo, ela ia muito tempo faturando, até que ela chegasse no ciclo de maturidade e começasse a morrer. Tipo, pega a Kodak da vida, sei lá, uma coisa nesse sentido, que é um exemplo de boas empresas que cresceram, ficaram na maturidade e depois sumiram. Hoje em dia, a gente tem ciclos desse daqui de 3 anos. Ou seja, o cara cria uma empresa, em 3 anos a empresa virou multimilionária, ou multibilionária muitas vezes, e aí ela morre. Um exemplo bem simples aqui, tá? O ChatGPT, ele apareceu há 2 anos atrás, ele explodiu, talvez se tornando uma das empresas de inteligência artificial mais valiosas do mundo, e aí surge uma nova empresa que tem o potencial de passar o ChatGPT. Então a gente vê esses ciclos de mercado acontecendo cada vez mais rápido, né? Então, cada vez mais rápido. E eu digo que daqui 5, 10 anos, esses ciclos estejam aqui em 1 ano, 2 anos. A gente consegue construir uma empresa multimilionária em 1 a 2 anos. O que há 50 anos atrás era impensável. Por quê? Porque a gente tinha que construir funcionários, fábricas e duplicar e biriri, pororó e processos e tudo mais. E era muito difícil. E hoje nós conseguimos fazer sozinhos, dentro dos nossos quartos, uma empresa que fatura milhões. Isso aqui é muito curioso, tá? Então, dentro dessa aula de hoje, a gente vai falar sobre One Person Business. Na minha visão, tá? Eu não vou trazer a visão do Dan Coe, eu não vou trazer a visão dos gringos lá, do Josh, como é que é o nome dele? Justin. Não vou trazer a visão do Justin, eu vou trazer a minha análise sobre isso e como que eu faria para começar hoje sozinho e construir uma empresa que fatura até R$1 milhão dentro de 1 ano, ou seja, dentro de 365 dias. E é bem possível a gente conseguir fazer isso, é lógico, com esforço, dedicação e trabalho, porque o trabalho é o que enriquece. Quando a gente fala de One Person Business, a gente tá falando de um negócio onde uma única pessoa consegue construir um ecossistema onde tudo funciona e essa única pessoa consegue tomar conta de tudo como se ela estivesse no controle de um navio ou dirigindo um carro, um caminhão, não sei. E essa pessoa consegue controlar tudo, consegue controlar todas as áreas da empresa e direcionar as áreas da empresa para onde essa pessoa quer que essa empresa vá. Como eu te disse, isso aqui era impossível de acontecer até pouco tempo atrás. Hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, então inteligência artificial, a gente tem automação, a gente tem funis estruturados e documentados, a gente sabe como que dá para criar mais ou menos um sistema que permite a gente construir isso. Por que isso é interessante, tá? Por que isso aqui é legal da gente fazer? Primeiro, porque se você constrói uma empresa que só tem você não tem chefe. Segundo,
que é muito melhor que CLT. Eu até tava fazendo uma reflexão hoje sobre isso, hoje é de manhã, sobre o quanto eu sou grato por não ter um chefe me enchendo o saco. Porque uma das coisas que eu mais gosto, assim, de poder ter essa liberdade é sair a hora que eu quiser pra fazer o que eu quiser. Então, às vezes eu vou na academia no meio da manhã, eu paro de trabalhar mais ou menos umas 4 ou 5 horas da tarde e eu vou fazer uma corrida, eu vou lá fazer meus exercícios, eu volto e aí às vezes eu trabalho mais um pouco e aí tem dia que eu simplesmente não trabalho e tem dia que eu não trabalho de manhã e tem dia que eu trabalho de tarde. Conforme eu sou muito instável nesse sentido, né? Eu não consigo ter uma rotina de trabalho, apesar de que para as outras coisas eu tenho uma rotina bem legal. Mas pro trabalho eu gosto de trabalhar nos momentos onde eu me sinto produtivo. Então às vezes eu sento e não tá saindo o que eu quero fazer, eu simplesmente paro e volto outro momento. Às vezes eu tô muito empolgado e eu começo a trabalhar, eu fico trabalhando durante um bom tempo porque eu tô conseguindo ser muito produtivo. Então não ter um chefe é muito bom. Pode dizer que o one person business é basicamente como se fosse uma urgência, tá? Uma eu-presa. E aí, quando você constrói esse tipo de negócio, você tem essa possibilidade de não ter um chefe, é melhor que CLT. Terceiro, você faz os seus próprios horários, né? Você tem liberdade de horários e tempo, né? E você tem liberdade geográfica também, porque você decide aonde você vai trabalhar. E eu vou começar a te mostrar hoje como construir esse ecossistema. A gente vai fazer um overview geral, mas basicamente o conteúdo de construção, né? Na prática mesmo, o desafio de construir, eu vou mostrar no desafio Funil do Futuro. O que eu preciso te dizer, tá? Existe uma linha muito tênue entre você construir um negócio de uma pessoa só e você sofrer um burnout. Então, apesar de ser muito bom, se você não aplicar os 3 pilares que eu vou te mostrar ao longo dessa aula aqui, você tá andando em linhas tênues entre ficar fazendo as coisas sozinho, tudo sozinho, e tentando dar conta de tudo, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo e cuidando para esses pratos não caírem, ou você construir um negócio que trabalha por você enquanto você aproveita a liberdade. Então, você tem que cuidar muito na forma como você vai construir isso aqui, porque eu já vi pessoas que entraram nessa ideia e de repente foram pro lado do burnout. E eu quero que você faça o caminho inverso, na verdade, que você venha e você vá pro caminho da liberdade, da automação, da inteligência artificial e não penda pro caminho errado, pelo amor de Deus. Então você vai ter aí uma certa dificuldade se você não seguir o que eu falar aqui para equilibrar todas as tarefas, principalmente tarefas operacionais e estratégicas, tá? Como é que a gente separa então esse one person's business, tá? Um negócio de uma única pessoa. Basicamente a gente diz que para você conseguir gerir um negócio, ou seja, te traga renda, e eu digo aqui de 7 dígitos, porque eu já trouxe alguns casos de exemplo aqui pra você sobre isso, você precisa de 3 pilares, isso aqui na minha visão, tá? É como eu construiria hoje se eu fosse construir um negócio de uma única pessoa. Primeiro, funil. Por que funil, Matheus? Porque o funil é o que vai trazer as pessoas. 2, a gente trabalha com automação e inteligência artificial. 3, funil comercial, vendas, né? Basicamente, vendas. Trabalharia com esses 3 pilares. Eu poderia até dividir automação e inteligência artificial em 2 pilares, mas para facilitar, vamos deixar 3 aqui. Se você tiver esses 3 pilares bem criados e bem estruturados e bem organizados, você consegue construir um negócio, e esse negócio consegue te trazer renda, muitas vezes renda no automático, e você pode tocar sozinho esse negócio se você quiser. Primeiro, eu vou precisar de um produto, porque eu preciso vender produto ou serviço. Eu preciso vender alguma coisa. Se eu preciso faturar, se eu preciso montar uma empresa, eu preciso vender algo para as pessoas, seja um produto ou seja um serviço. Eu preciso um público, né, uma audiência. E eu vou precisar de um motor que faz isso se converter em vendas, ou seja, que ele junta o público com a audiência e eu transformo isso aqui em vendas. É o funil, é a máquina. São as 3 coisas que você vai precisar para tocar. Matheus, eu não tenho produto, não tenho serviço, eu não tenho audiência, não tenho nada disso que você está falando para mim. Não vai servir. Para você viver através da internet, e isso aqui é muito interessante porque a gente só tem isso, a gente tem uma janela de oportunidade enquanto isso está funcionando ainda, e só nesse período, né, não existiu para trás, e eu não posso garantir que vai continuar existindo por muitos e muitos anos ainda. A gente tem uma janela de oportunidade onde você não precisa ter produto, você não precisa ter serviço, você não precisa ter audiência, e a única coisa que você precisa saber é construir a máquina para você poder viver a internet. Porque tem muitas pessoas por aí que já têm produtos, que já têm audiência, mas não tem o mais importante, que é a máquina, que é o funil. E aí quando você chega para essa pessoa e fala, viu, eu domino o funil, deixa eu montar esse negócio para você, e a gente vende esses seus produtos para sua audiência através da máquina que eu vou montar para você, você pode aproveitar um ativo que alguma outra pessoa criou e que você não precisou criar. A gente só vai conseguir gerenciar um negócio sozinho se a gente conseguir automatizar tarefas repetitivas. E quando a gente conseguir também automatizar tarefas, eu não vou lembrar agora o termo, mas eu uso uma ferramenta aqui chamada TickTick. Eu não tô com ela aqui nesse computador. Basicamente, o TickTick, ele tem um Kanban, né? Um quadrante assim, ó. É um gerenciador de tarefas, tá? Que ele fala assim, ó. Tarefas urgentes e importantes. Tarefas urgentes e não importantes. Tarefas importantes e não urgentes. E tarefas não importantes e não urgentes. E aí, ele separa essas tarefas em quadrantes pra mim. Então, todo dia que eu entro no TickTick, eu tenho lá várias tarefas que, olha, isso aqui é urgente, isso aqui é importante. Você precisa resolver o quanto antes. Ó, Matheus, isso aqui é urgente
urgente, mas não é importante. Ó, Matheus, isso aqui é importante, mas não é urgente. Ó, Matheus, isso aqui não é importante e isso aqui não é urgente. E esses quadrantes aqui dizem pra gente o seguinte: o que mais vai te trazer resultados é o que tá nesse primeiro quadrante aqui. Tarefas urgentes e importantes. É o que você precisa fazer primeiro, certo? E depois, tarefas importantes que não são urgentes. Normalmente é o que te traz mais resultados. Quando você consegue automatizar isso, ou seja, para executar as tarefas do quadrante 2, 3 e 4 de forma 100% automatizada, você só precisa fazer as tarefas do quadrante 1, ou seja, as tarefas que são urgentes e importantes, quando você faz esse tipo de automação. Porque se você ficar fazendo essas tarefas que estão aqui, ó, uma coisa que não é importante, uma coisa que não é urgente, você ficar trabalhando nisso aqui, você vai ficar trabalhando e não vai sair do lugar. Liberando tempo, você consegue trabalhar mais com atividades estratégicas e vai aumentar a sua eficiência também. E quando a gente fala de automação, diminuir erros humanos, o que acontece pra caramba também. Quanto mais você automatizar, quanto mais você usar a inteligência artificial no começo, quando você é sozinho, mais produtividade você ganha e mais chances você tem de crescer o lucro e faturamento, seja trabalhando para você mesmo ou trabalhando para outras pessoas em outros negócios, com sociedade, com coprodução, e você consegue ter mais lucro para te dar fôlego para começar a contratar pessoas para fazer por você, ok? Então vamos lá. Como é que funciona esse negócio na prática então? Eu trouxe para você um sistema que eu usaria e eu montaria. Então eu separei isso aqui em duas coisas, tá? A gente tem aqui uma peça que é chamada de funil de aquisição. A gente tem uma outra peça aqui, ó, que é chamada de funil de conversão. E a gente tem uma terceira peça que ela fica espalhada aqui por esse funil, que é a automação e inteligência artificial. Quem chama de, sei lá, vamos chamar de... Se os leads são combustível, o funil é o motor, a gente pode dizer que a automação e inteligência artificial é o câmbio hidráulico, né? É a direção hidráulica do carro. Direção hidráulica. E se você monta esse sistema aqui, ele consegue trazer dinheiro para você. Então, nesse funil que eu tô te mostrando aqui, pessoas entram deste lado, e essas pessoas, como eu te disse, são os ativos, você não precisa necessariamente ter, pode ser o ativo de uma outra empresa, e do outro lado sai dinheiro. Esse funil que você tá vendo aqui transforma pessoas em dinheiro, ok? Como é que monta isso aqui então, Matheus? Cada uma dessas peças tem um framework, tá? Uma forma de você montar, que inclusive eu acho até relativamente simples, tá? Eu vou trazer um exemplo ao vivaço para você daqui a alguns instantes. Vou mostrar para você na prática como isso aqui funciona. Quando a gente fala de funil de aquisição, a gente tá falando de um funil que traz pessoas. Como assim, Matheus, um funil que traz pessoas? O mais simples que eu consegui pensar para te mostrar aqui nesse momento, o mais simples de todos, é o funil de WhatsApp. Então pensa só, se eu tenho uma ferramenta onde eu consigo cadastrar o meu WhatsApp e aonde que uma pessoa manda mensagem pro meu WhatsApp e essa pessoa vira um lead dentro dessa ferramenta, essa pessoa vira um lead, ou seja, ela vira uma oportunidade de venda para mim, isso aqui já pode ser considerado um funil de aquisição. Então, essa primeira peça que eu te mostrei aqui, ó, isso aqui, o mais simples que eu consegui trazer para você dentro dessa aula, o mais resumido possível, tem outras formas de você fazer isso e outras formas muito completas e complexas também. O mais simples possível é mandar pessoas pro seu WhatsApp. Manda pessoas para um WhatsApp e aí você já tem um funil de aquisição. Pessoas chegando no seu WhatsApp é um funil de aquisição. Nesse funil de aquisição, se quando uma pessoa manda mensagem, você conseguir fazer com que essa pessoa vire um lead, ou seja, quando ela manda, né, mensagem para você, se você conseguir jogar ela dentro de um CRM, de um software, para que essa pessoa fique ali, ó, isso é uma oportunidade, você já tem um funil de aquisição. Agora, se você conseguir um produto, seja você fechando parceria com alguém, seja você criando o seu próprio produto, você cria lá o teu produto ou encontra uma pessoa que já tem produto e vocês decidem vender esse produto aqui para audiência. Você precisa da segunda parte, que é um funil de conversão. E esse funil de conversão, eu posso trazer para você, resumidamente, um funil de consultoria gratuita. O que significa? Uma pessoa, ela manda mensagem para um WhatsApp, você começa a conversar com ela no WhatsApp e chama ela para uma consultoria gratuita. Imagina que você vai vender um serviço de social media e a pessoa manda mensagem no seu WhatsApp, você fala assim, bom, eu faço o serviço de social media e eu posso te dar um diagnóstico gratuito pro seu Instagram pra gente deixar ele bonito. Não vou te cobrar nada, a gente agenda uma reunião, 15 minutinhos, eu te passo esse diagnóstico. Você topa? Esse é um funil de consultoria gratuita. Você vai pra essa call, pra essa ligação e você fala pra pessoa o seguinte, você tem um problema. Esse seu problema é uma prioridade pra você resolver ele agora? Se a pessoa falar que sim, você fala, bom, então eu tenho uma solução. Essa solução te atende? Se a pessoa falar que sim, você fala, bom, então o valor é X. Cabe no seu bolso? Isso aqui é um funil de conversão, que é a estratégia das 3 portas. Aprendi isso aqui com um cara chamado Thiago Reis. É basicamente um sisteminha para você fechar vendas em ligação ou em calls. É um exemplo para você. E olha que interessante, né? Então a gente montou aqui, ó. A gente tem um produto, que não necessariamente ele precisa ser seu. Você só precisa saber vender esse produto. Esse produto pode ser de uma outra pessoa. A gente tem o funil de aquisição, que o mais simples que eu pensei foi levar pessoas para um WhatsApp. E a gente tem um funil de conversão, que é levar as pessoas para uma consultoria gratuita e seguir esse script aqui. Problema, solução e valor. A estratégia das 3 portas.
tarefas. Porta 1, porta 2 e porta 3. Com esse sistema, a gente tem uma forma de trazer pessoas, a gente tem onde as pessoas vão ser convertidas em cliente, faltou a gente automatizar esse negócio, certo? E aí eu queria mostrar na prática aqui pra você como que isso aqui funciona. Então, a gente pode trazer essas pessoas para um WhatsApp de diversas formas. Então, eu posso fazer anúncios, posso fazer conteúdo, eu posso usar um ativo de alguém, ou seja, alguém que já produz conteúdo e a gente faz conteúdo orgânico, chamando as pessoas pro WhatsApp. Eu posso fazer através de indicação. Tem tantas formas diferentes para você levar uma pessoa pro WhatsApp que daria uma aula só sobre isso. Mas vamos levar em consideração que ou você tem audiência ou você fecha algum contrato com alguém que tenha audiência, ok? Se for de uma outra pessoa, você vai fazer anúncio, conteúdo e orgânico ou indicação. Se for você mesmo, aí você faz anúncio, conteúdo orgânico para você mesmo, caso você seja dono da audiência. A gente vai fazer um sistema que é o seguinte, como eu disse, o funil que a gente vai montar dentro do WhatsApp, a gente vai começar a plugar automação nesse negócio aqui. Vamos encontrar os gargalos dessa estrutura, tá? Lembra do quadrante que eu falei lá de tarefas? A gente tem o quadrante 1, 2, 3 e 4 e a gente tem que eliminar as tarefas 2, 3 e 4 e ficar somente com a tarefa 1. Basicamente, a gente tem de tarefas aqui que podem ser eliminadas, que é conversar com os clientes no WhatsApp, que é uma tarefa repetitiva e uma tarefa que vai te demandar tempo. As tarefas de call, ou seja, você vai ter que fazer uma ligação ou ir para uma reunião para a pessoa, ou o teu expert, o teu coprodutor vai ter que ir para essa reunião. Então, a gente tem as calls. A gente tem a organização de tudo isso. Como é que você vai organizar quem mandou mensagem, quem não mandou? Vai fazendo papel? Vai escrever todo mundo? Vai usar o WhatsApp Business e marcar as pessoas com tags? Você vai usar um software tipo Notion? Você vai usar um software tipo Chatfunnel? O que você vai fazer para organizar essas pessoas? Então, são tarefas que a gente tem que conseguir eliminar o máximo possível. Eu vou fazer um teste aqui com você com tarefas que você consegue eliminar bem fácil. Por exemplo, tarefa de WhatsApp você não precisa fazer, porque hoje em dia você já consegue colocar uma inteligência artificial para te substituir no WhatsApp. Call. Hoje em dia não tem como você substituir alguém numa call. A pessoa tem que ir lá, realmente ligar ou fazer uma call. Se é uma call de consultoria gratuita, um funil de consultoria gratuita, funil de vendas, de conversão, você precisa que alguém faça essa call. Então, hoje em dia, pelo menos até este momento, não existe automação ou inteligência artificial que faça calls por você. Então, isso aqui você vai ter que fazer. Ou você, ou teu sócio, ou alguém. Normalmente, se você é um one person business, você tem que fazer as calls ou a pessoa que você fechou a coprodução. E a organização, isso aqui também pode ser automatizado usando inteligência artificial e automação, que você pode usar IA. Então, algumas dessas tarefas aqui que a gente teria que fazer, a gente não precisa fazer mais. Mandar mensagem para as pessoas no WhatsApp, uma outra tarefa repetitiva. Preciso fazer isso manualmente? Também não precisa, porque você pode usar hoje ferramentas de disparo que fazem esse disparo para você. Quer um exemplo bem simples de como que você poderia conseguir números de pessoas no WhatsApp? Tem algumas ferramentas na internet que eles fazem a extração de grupos. Não é a melhor forma, tá? Isso aqui definitivamente não é a melhor forma, mas é uma forma que existe, só para você ter noção do quão simples é. Extração de grupos. E tem outras ferramentas que fazem a extração de Google Meu Negócio. Então, sabe aqueles sites que você pesquisa no Google e eles aparecem ranqueados lá? Aqueles sites, eles estão ranqueados no Google e normalmente tem telefone lá. Então, pensa só, se você é um designer, por exemplo, e quer começar a prestar um serviço e que você quer montar esse funil aqui para prestar esse serviço através da internet para empresas de beleza, por exemplo, para empresas de estética, você pode usar uma ferramenta de extração de Google Meu Negócio e extrair do Google, sei lá, da sua região as 50, 100 empresas que tiver ali no Google e ele extrai o telefone, ele vai te dar o telefone dessas pessoas e você simplesmente pega esse telefone e joga numa ferramenta de disparo em massa, pra você chamar essas pessoas para uma consultoria gratuita. Uma outra forma de você fazer isso também seria o social selling dentro do Instagram, que é você abordar as pessoas ativamente dentro do seu Instagram ou da pessoa que você fechou com a produção e tem o ativo, que tem audiência. Enfim, tem N formas diferentes de você conseguir trazer pessoas, tá? Uma vez que você traz essas pessoas, a gente começa a criar o sistema automatizado. Você concorda comigo que nós vamos ter pessoas que são qualificadas, ou seja, pessoas que têm o potencial de comprar a gente, o que a gente chama de MQL, leads qualificados pelo marketing, e a gente tem leads SQL, que são leads qualificados para venda, que são pessoas que têm potencial de comprar. A gente tem pessoas qualificadas e pessoas desqualificadas. E como que a gente faria para gerenciar tudo isso aqui? A gente usa um tipo de software, né, um sistema chamado de CRM, que basicamente é um kanbanzinho, assim, é como se fosse um software com várias colunas, e nessas colunas a gente tem aqui, tipo, leads totais, leads qualificados, leads desqualificados e venda. Um exemplo, né? Então, quando a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, essa pessoa vem aqui dentro, e aí, conforme você vai conversando com ela, você vai movendo essa pessoa dentro do seu pipeline, que a gente chama dentro do seu funilzinho. Isso aqui é basicamente a forma como a gente organizaria. Eu criei essa automação, essa inteligência artificial, pedi pra minha equipe criar, na verdade. Aqui é onde a gente vai organizar essas pessoas, pra saber quem são as pessoas que a gente conseguiu vender, quem são as pessoas que a gente agendou essa call, quem são os leads qualificados e leads desqualificados. Isso aqui é um Kanban de CRM. Quando alguém mandar mensagem no meu WhatsApp, ele vai vir aqui pra dentro. Quando alguém for qualificado, a gente coloca ele na aba de qualificados. Quando ele for desqualificado, vai pra aba de desqualificados. Quando eu agendar uma call com ele, eu coloco aqui dentro. Quando eu ganhar uma venda, eu coloco aqui. Quando eu perder a venda, eu coloco aqui. Isso aqui é um CRM. Pra gente, um público qualificado dentro dessa aula é uma pessoa que fatura 100 mil reais, para mais já faturou 100 mil reais, e que vende calcinha. Calcinha é por metro.
ou vende cueca por metro. Cueca por quilo, perdão. Então é o seguinte, essa inteligência artificial, ela tá programada pra, se a pessoa responder, mandar no WhatsApp que ela fatura 100 mil reais ou já faturou 100 mil reais, é uma pessoa que tem potencial de ser qualificada. Isso aqui é pura didática, a gente não tá interessado em pessoas que vendem calcinha por metro e cueca por quilo, não é isso que a gente quer, mas é pra você entender que eu tô considerando aqui dentro dessa inteligência artificial que calcinha por metro, cueca por quilo e já vendeu mais de 100 mil reais, essa pessoa aqui é um público qualificado. E a gente vai vendo em tempo real, ali dentro do CRM, a inteligência artificial qualificando as pessoas pra mim ou não. Olha lá, a galera já tá mandando aqui, ó. Lá, o Matheus Arruda recebeu a mensagem, beleza. Inclusive, ele é o Pablo Marçal, ele acha que é o Pablo Marçal, tá? Essa é uma curiosidade dessa inteligência artificial. Ela jura que é o Pablo Marçal, você pode brigar com ela, é o Pablo Marçal. Mas tá bom, são nuances ali do meio do caminho. Olha lá, 0302, beleza, a Bela mandou mensagem aí. Olha lá, o Thiago Veiga falou que era qualificado, hein? Pablo Marçal, ele falou assim, olá, eu vendo calcinha por metro. E aí, ó, a IA respondeu, interessante, qual que é o seu faturamento? E olha só que interessante, tá? A inteligência artificial automaticamente já tá qualificando as pessoas pra mim. Ou seja, quando ela percebe que a pessoa vende calcinha por metro, cueca por quilo e já faturou mais de 100 mil reais, ela já traz automaticamente os leads pra coluna de lead qualificado. Olha que doido isso aqui. Deixa eu dar um refresh aqui pra ver se atualizou mais alguém. Olha lá, Matheus Henrique, desqualificado. Matheus Júnior, desqualificado. José Luan, desqualificado. Júlio, qualificado. Isso aqui é o puro suco de automação, inteligência artificial e one person business. Pra mim não tem mais o que fazer depois disso. Porque se você cria um sistema desse, aonde entra as pessoas, e aí a inteligência artificial conversa com essas pessoas e traz pra mim, ó, que a pessoa é qualificada ou desqualificada, inclusive ele vai movendo as pessoas aqui, né? Tipo assim, se você tá aqui e você fala, não, pô, me enganei, eu não faturo 10 mil, eu faturo 100 mil. Ela fala, opa, então você é qualificado. Pô, muda o cara pra lá. Vamos abrir o chat do Matheus Júnior aqui, ó. Olha lá, o 0302, o Pablo Marçal, ele vende cueca por quilo e ele fatura mensalmente 10 mil reais, o que dá 100 mil reais por ano. Então, ele considerou o Matheus um público qualificado. Vamos ver o desqualificado, perdão, porque o Matheus não faturou 100 mil reais. Leonan Lucas. Vamos ver o Leonan Lucas. O Leonan Lucas vende cueca por quilo, mas ele só vende 1.000 reais. Então, ele tá abaixo dos 100 mil que a gente estipulou. Então, ele é desqualificado. Vamos abrir o Júlio aqui, ó. O Júlio vendeu mil, ou seja, 1.000 mils. É 1 milhão, basicamente. E ele vende calcinha por metro. Então, ele é um público qualificado. Então, olha só que doideira isso aqui, gente. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô mostrando pra vocês em tempo real, ao vivo aqui, um funil que ele é um funil de aquisição, ou seja, as pessoas mandam mensagem, essas pessoas se tornam um lead, e aí a própria inteligência artificial já entrega pra mim aqui na saída do funil, falando assim, ó, Matheus, essas pessoas que estão conversando comigo aqui, a gente tem pessoas que são pessoas qualificadas, a gente tem pessoas que são pessoas desqualificadas e a gente tem pessoas que não responderam mais. São 3 tipos de pessoas. E olha que doido isso aqui, cara. Imagina que eu chego todos os dias como uma pessoa só, sou só eu na empresa. Eu vendo lá meu serviço de social media para pessoas que faturam mais de 100 mil e vendem calcinha por metro. Eu vou chegar aqui todos os dias e eu vou ter um monte de gente que conversou com a minha inteligência artificial e eu olho e falo, cara, hoje eu tenho 18 leads qualificados. Ou seja, 18 pessoas com potencial gigantesco de comprar de mim. E eu tenho 4 pessoas que são desqualificadas aqui. Que essas pessoas não estão ali dentro do que eu considerei como pessoas qualificadas. E quem que eu vou mandar mensagem? Assim, como é que eu vou otimizar meu tempo aqui? Cara, eu vou mandar mensagem pros caras que falaram que estão dentro exatamente daquilo que eu considero como um público qualificado. E eu pego esses caras e beleza. Então eu vou agendar uma call com o Leandro, vou agendar uma call com o Júlio, vou agendar uma call com o Enio, com o Matheus. E aí, dessas pessoas que são qualificadas, eu posso ganhar essas vendas ou eu posso perder essas vendas. Assim, não tem mais o que eu pensar para montar uma empresa sozinho, sendo que a captação de leads é feita automaticamente, a nutrição dos leads é feita automaticamente, a filtragem dos leads é feita automaticamente, a organização dos leads é feita automaticamente e o que resta pra mim é olhar todos os dias os leads qualificados e desqualificados pra mim fazer a call e vender o produto pra eles. Isso aqui faz parte do LTV, isso aqui faz parte do desafio Funil do Futuro. E lá dentro eu não só mostro como que a gente constrói na prática, então eu tô mostrando o funcionamento pra você. Mas lá dentro eu vou mostrar também a construção, que inclusive não é difícil de fazer, é bem simples, usando a ferramenta. E pra quem comprar o ingresso do desafio Funil do Futuro, ganha 30 dias de chat funnel de graça. Ou seja, você pode usar a ferramenta por 30 dias. E eu não sei se você percebeu aqui, mas a ferramenta ela tem programa de parcerias. Ou seja, se você vira um assinante da ferramenta, se você entra lá pros 30 dias de teste, você pode entrar pro programa de parcerias e ganhar até 30% das assinaturas que você vende. Então, eu tenho uma galera de alunos que implementam isso para outras empresas e eles cobram por fazer essa implementação e muitas vezes caro, tipo,
mais de 5 mil reais por implementação, para implementar isso aqui para esses negócios, e eles implementam, a empresa começa a pagar a assinatura da ferramenta, e por ter indicado essa ferramenta para a empresa, eles ganham 30% do valor da assinatura recorrente. E aí a empresa vai pagando e eles vão recebendo. Ou seja, eles ganham pela implementação e eles ganham pelo valor da assinatura que a pessoa está pagando. Tenho vários alunos que fazem isso hoje em dia. Então, isso que eu tô te mostrando serve para você usar para você fechar os seus contratos e vender seus produtos e serviços, e serve para você montar para outras pessoas. É por isso que eu tô falando, vai pro desafio, cara. Isso aqui é o funil do futuro.